Deus, meus queridos irmãos, é uma bênção, é uma maravilha, é um privilégio estar de volta ao programa Unicresce no Ar, edição 1349, ano 28. O tema de hoje, Israel restaurado. Israel restaurado é o nosso tema. O texto bíblico, livro do profeta Jeremias, capítulo 50, versículos 20, versículo 8 a 20. Nós temos o privilégio de acreditar, a felicidade de compartilhar a palavra de Deus com os nossos irmãos. É maravilhoso. Eu me sinto muito bem, eu me sinto sempre muito feliz e alegre participando. É algo pequenino que eu faço? É muito pouquinho, é bem pouco. O que nós apresentamos é algo pequeno, bem pequeno. É uma mensagem do céu para os nossos irmãos, mas eu reconheço que o tempo é pequeno, é tudo limitado, mas vale. Então nós vamos à leitura. Profeta Jeremias, capítulo 50, versículos 8 a 20, para nos orientar, nos edificar com a leitura da palavra do Senhor. Jeremias, capítulo 50, versículo 8. Fugi do meio de Babilônia e saí da terra dos caldeus, e sede como os bodes diante do rebanho. Porque eis que eu suscitarei e farei subir contra ela uma congregação de grandes nações da terra do norte, e se prepararão contra ela, e dali será tomada. As suas flechas serão como as de valente herói, nenhuma tornará sem efeito. A Caldeia servirá de presa. Todos os que a saquearam serão fartos, diz o Senhor. Porquanto vos alegrastes e vos regozijastes, ó saqueadores da minha herança, porquanto vos engordastes com o novilho no pasto e mugiste como touros. Será muito confundida a vossa mãe, ficará envergonhada a que vos deu a luz. Eis que ela será a última das nações, um deserto, uma terra seca, uma solidão. Por causa do furor do Senhor, não será habitada, antes se tornará em total assolação. Qualquer que passar por Babilônia se espantará e assobiará por todas as suas pragas. Ordenai-vos contra a Babilônia ao redor, todos os que armais arcos, e atirai-lhe. Não poupeis as flechas, porque pecou contra o Senhor. Gritai contra ela ao redor, ela já se submeteu. Caíram seus fundamentos, estão derrubados os seus muros, porque esta é a vingança do Senhor. Vingai-vos dela, como ela fez, assim lhe farei. Arrancai de Babilônia o que semeia e o que leva a foice no tempo da cega. Por causa da espada aflitiva, virá-se-á a cada um para o seu povo, e fugirá cada um para a sua terra. Cordeiro desgarrado é Israel. Os leões o afugentaram. O primeiro a devorá-lo foi o rei da Assíria. E por último, Nabucodonosor, rei de Babilônia, lhe quebrou os ossos. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que castigarei o rei de Babilônia e sua terra, como castiguei o rei da Assíria.
e farei tornar Israel para a sua morada. E ele pastará no Carmelo e em Bazã, e fartará a sua alma no monte de Efraim e em Gileade. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a maldade de Israel e não será achada, e os pecados de Judá, mas não se acharão, porque perdoarei os remanescentes que eu deixar. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós te louvamos, te exaltamos, meu Senhor, pela leitura em tua santa palavra. Estenda as tuas mãos sobre nós. Abençoa a tua igreja, crianças, jovens e adultos. Toma em tuas santas mãos os idosos, os enfermos. Toma em tuas santas mãos da graça, da vitória, da saúde. Tu és o nosso Deus, o Todo-Poderoso, e pode operar. Querido Senhor, abençoe e guarda os nossos ajudadores, recompensando com a bênção dos céus. No maravilhoso nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus, uma verdade atemporal. O que Deus falou para o seu povo, o que Deus fala hoje, o que Deus falou no passado, a palavra do Senhor se cumpre na sua fidelidade. O profeta Jeremias foi um profeta que sofreu grandemente por causa de sua ardorosa missão. Pregar a verdade de Deus, a palavra de Deus, em todo o tempo exigiu determinado sacrifício. Em qualquer época que se pregou e que se pregar a palavra do nosso Deus, haverá um preço para quem expõe a palavra de Deus. Vivemos uma época de corrupções, de maluquices, de perturbação de modo geral, e esta geração de perdidos, de pervertidos, eles não querem, a maioria tem horror à palavra de Deus. Esses dias eu estava ouvindo um jornalista horrorizado, porque o presidente da República usou a expressão que nosso país tem uma tradição de judaico-cristã e tal. Um jornalista famoso, importante, muito boa formação, ficou horrorizado. Ele não fica horrorizado quando aparece uma campanha de informações e alguém se refere à mulher que foi assassinada no Rio de Janeiro, que deixou uma viúva. Ele não se abichorna. Ele não se abichorna com isto. Ele não se horroriza com isto. Ele não tem problemas em admitir que o jornalista é marido do outro, ou a mulher do outro. Ele não se... Mas falar que o Brasil é uma nação que tem uma tradição judaico-cristã horrorizou o jornalista da Band. E por que essa geração está nesse nível? A desgraça é grande, não começou agora, também não vai terminar. E o que eu quero frisar, meus amados, é que no meio de uma confusão desta, de uma geração desta, onde os valores são todos trocados, invertidos, pisoteados, pregar a palavra de Deus é um terror. Pregar a palavra de Deus hoje é um terror. Pregar a verdade para quem vive a mentira, pregar a verdade de Deus para quem vive a ilusão, é um terror. Agora, imagina 2.500 anos, há 2.500 anos, o profeta Jeremias, no auge da sua missão, do seu ministério, e no olho do furacão da Babilônia. Os babilônios entraram em Israel, fizeram a primeira deportação, a segunda deportação era uma forma de transportar pessoas. Primeira deportação, segunda deportação, terceira deportação, e deixaram para trás um rastro de sangue e fogo. Era fogo, sangue, cinzas,
porque eles incendiaram o que não podia derrubar, incendiaram, e o que não podia pegar fogo, eles derrubaram, e o que não podia prender, eles mataram. Foi algo terrível naqueles dias. E o profeta do Senhor teve a oportunidade de ir para lá, não foi, tinha a oportunidade de fugir, não fugiu, ficou ali no meio do seu povo, como falei, no olho do furacão. E como profeta de Deus, ele teve do Senhor a instrução para profetizar esta leitura que fizemos. Babilônia estava absolutamente tranquila por ocasião desta profecia. E Israel estava absolutamente arruinado. Era Israel destruído, a maioria dos que haviam sobrevivido à guerra estavam longe da sua terra, haviam perdido seus pais, pais haviam perdido seus filhos, as famílias separadas, muitos sem ter a menor noção de quem havia escapado ou não, quem estava vivo ou morto. Mas o nosso Deus, que permitiu o desastre, como uma forma de dizer que estava ferido na sua santidade por causa das atitudes de muitos que se chamavam filhos de Deus, servos de Deus, e, na verdade, haviam adotado os costumes do Oriente, os costumes pagãos. Eles haviam se tornado agoreiros, muitos haviam se tornado feiticeiros, muitos haviam desprezado o sacerdócio arônico, o sacerdócio levítico, e introduzido um sacerdócio inventado, criado por eles, moldado pelos reis, contrariando as escrituras e todas as suas informações. E o resultado é que o profeta de Deus agora está profetizando uma fuga. Ele havia profetizado lá em Israel, no comecinho: olha, rei, se humilhe diante do rei da Babilônia, se entregue, porque se o senhor fizer isto, o senhor vai preso, mas salva a cidade, salva a família, então se entregue. O rei não quis nem ouvir, e além de tudo, além do rei não querer, não ter vontade de ouvir aquilo, porque não era realmente uma coisa interessante, os conselheiros ficavam furiosos com a profecia do profeta Jeremias e achavam que ele era um traidor. Ele era realmente, na visão dos conselheiros do rei, ele era pró-Babilônia e contra Israel. E ele: não é nada disto, é porque o senhor está falando, o senhor está mandando dizer isto e tal. Bom, sofreu horrores, mas ele dizia: olha, se entregue para não haver fuga da nossa cidade, para não haver destruição na nossa cidade. Se entregue, vá para a Babilônia e ninguém precisa fugir daqui. Era conselho do profeta Jeremias para o rei não quis. Aí, o que aconteceu? O rei foi preso, teve os filhos assassinados diante dele, depois teve os olhos vazados, que isso era muito comum naquele tempo de maligna instrução. Aí furaram os olhos dele e levaram ele para a Babilônia. E para cumprir também uma profecia do profeta Ezequiel, que ele ia entrar na Babilônia sem ver a terra. Deus fala, nós é que não temos capacidade de entender, nós é que evitamos. Deus falou para a nação, falou para o rei, através do profeta, que ele ia entrar na Babilônia sem ver a terra. Mas aí, meus amados, o profeta Jeremias, agora a sua profecia, ela é invertida. Israel foi saqueado, o rei foi morto, os filhos foram mortos, o rei foi maniatado, amarrado e teve os olhos furados. E, passado algum tempo, agora a profecia é contra a Babilônia. Fugir do meio de Babilônia, sair da terra dos caldeus e sede como os bodes diante do rebanho. Bode foge, bode é um bicho arisco.
bode é um bicho arisco. O bode não tem docilidade. Ele foge à primeira ameaça, ao primeiro grito. Então, aqui era a profecia de Jeremias, Jeremias 50, verso 8. No versículo 9 diz, porque eu suscitarei e farei subir contra a Babilônia uma grande congregação de nações. Um confederado, um ajuntamento de nações, uma aliança, né? Em linguagem de hoje, aliança do norte, aliança essa, aliança aquela. Uma aliança de nações contra a Babilônia. E essas nações prepararão contra ela ali suas flechas, e nenhuma flecha cairá sem efeito. Ou seja, era a determinação de Deus em julgar o algoz do seu povo. Versículo 10 diz, a Caldeia servirá de presa. Ou seja, o que eles fizeram durante toda a vida, toda a existência da Babilônia, foi como dominadora, como opressora, como uma senhora do mundo, prendendo quem eles queriam. E haviam feito muitas prisões em Israel. Mas agora, no versículo 10, Deus diz, a Caldeia será presa. A Caldeia servirá de presa. Todos os que saquearam serão fartos. Todos os que... E o profeta fala no tempo passado. Já é como se já tivesse acontecido. É esta a felicidade da gente acreditar. No versículo 11, Deus diz, porquanto vos alegrastes e vos regozijaste, ó saqueadores da minha herança, porquanto vos engordaste como novilhos no pasto, e mugistes como touro, será muito confundida a vossa mãe. Vai chegar o tempo do retorno, vai chegar o tempo da recompensa. Será muito confundida a vossa mãe. Essa expressão, meus amados, eu também deveria ser mais fiel, mais honesto, mais humilde, louvar o Senhor, mais grato em tudo mais, porque eu compreendo essas palavras do Senhor com uma facilidade maravilhosa. Será muito confundida a vossa mãe. A mãe aqui era a capital, a grande capital. A mãe aqui não é uma mulher, a mãe aqui é a capital, é a sede do império. Será muito confundida a vossa mãe, ficará envergonhada que vos deu a luz. Eis que ela será a última das nações. Um deserto, uma terra seca, uma solidão. Era a profecia do horror, era a profecia do terror. E o terror era justificado. Versículo 13 diz, por causa do furor da ira do Senhor, Babilônia não será habitada nunca mais. Será uma assolação. Qualquer que passar por Babilônia se espantará de todas as suas pragas, por todos os seus castigos, por toda a desolação. No versículo 14, o profeta de Deus diz, ordenai-vos contra a Babilônia ao redor, todos os que têm arcos, vocês que têm exércitos com flecheiros, com arqueiros, atirai contra ela, não poupeis as flechas, porque ela pecou contra o Senhor. Não tem recurso, não teria recurso, não teria esperança. No versículo 15 diz, gritai contra ela ao redor, ela já se submeteu. Caíram seus fundamentos, estão derrubados os seus muros, porque esta é a vingança do Senhor. Vingai-vos dela, como ela fez, assim lhes farei. Olha, meus queridos, era uma profecia, digamos, difícil de acreditar. Um judeu que tinha ficado na terra de Israel, porque ali ficou realmente quem não tinha a menor condição de se reorganizar, quem não tinha a menor condição de fazer frente ao poder da Babilônia, quem não
não podia oferecer nenhuma resistência, estava ali. Estava ali. E estas pessoas teriam facilidade de acreditar. Teria não, irmão. Se eu estivesse entre eles, eu teria a mesma dificuldade, talvez tivesse mais dificuldade ainda, porque eu sempre fui duro na queda para acreditar nas coisas. O sujeito que perdeu o pai, que perdeu a mãe, que perdeu a casa e tinha improvisado uma moradia lá em Israel. Era fácil para ele acreditar que aquela grande nação, que aquele grande império, que aquela força mundial ia se tornar nada e Israel ia se tornar forte? Não era fácil, irmão, para acreditar, não. Não era fácil de acreditar nisto, não. Mas o profeta de Deus falava pelo Espírito de Deus, e quando falamos pelo Espírito de Deus, a gente passa a falar com segurança. No versículo 16, o profeta diz: arrancai de Babilônia o que semeia, ou seja, Babilônia vai realmente deixar de existir. Para que colheita? Tirai de Babilônia quem semeia. Tirai de Babilônia quem lança a foice, quem faz colheitas. Por causa da espada aflitiva, cada um se virará para o seu povo. A Babilônia tinha, assim como todos os impérios, uma grande multidão de pessoas conquistadas, pessoas que vinham de outras nações. Quando Roma foi destruída, caiu, na verdade a cidade de Roma não foi destruída, mas o poder foi. Quando o Império Romano caiu, existia, segundo os historiadores, existia na cidade de Roma mais estrangeiros do que patrícios. Haviam mais estrangeiros, escravos e prisioneiros e soldados, eram muito mais do que romanos. Quando houve o problema, todos os que não eram cidadãos romanos, que não tinham interesse romano, se voltaram contra. E aqui diz a mesma coisa de Babilônia. Eles tinham grande multidão de pessoas que eram de outras nações, oriundas de povos conquistados. Aí diz: por causa da espada, cada um se virará para o seu próprio povo, cada um fugirá para a sua própria terra. Aí entra a parte maravilhosa, a parte nobre desta profecia, meus amados, que é a restauração de Israel. O versículo 17 diz: Israel é um cordeiro desgarrado. Israel está neste episódio, neste cenário mundial. Israel é apenas um cordeiro desgarrado. É um cordeiro que foi tirado do seu aprisco. Os leões afugentaram. O primeiro leão foi o rei da Assíria. O segundo leão foi o rei da Babilônia, Nabucodonosor. Veio e quebrou os ossos. Era o profeta de Deus profetizando o desastre que havia acontecido com o povo. Mas olha a promessa gloriosa nos versículos 19 e 20. Farei Israel tornar para a sua morada. Cordeiro desgarrado tem que voltar para o aprisco. Farei Israel tornar para a sua morada. Ele, na condição de cordeiro, pastará no Carmelo e em Bazã. Eram os melhores lugares para a criação de rebanhos. Se fartará no monte de Efraim e em Gileade. O Carmelo e Bazã, o Carmelo era na área do Mediterrâneo, o Bazã e Gileade na área da Síria, hoje das proximidades do Golã. E esta era a profecia.
E o versículo 20 diz, o melhor de todos ainda, naqueles dias, aí o profeta volta a falar do futuro. Naqueles dias, naquele tempo, diz o Senhor, vão buscar maldade em Israel e não acham. Buscar-se-á, será buscada a maldade de Israel e não será achada. Os pecados de Judá vão ser procurados e não acharão, porque perdoarei os seus pecados, perdoarei a sua maldade. O remanescente será perdoado, será restaurado. Meus queridos irmãos, é a palavra do nosso Deus. É a santa palavra de Deus, um lenitivo para você e para mim. Que Deus nos abençoe, Deus nos guarde, nos dê a sua graça, que nós possamos entender, compreender e absorver a palavra santa, guardando em nosso coração para a nossa fortaleza. Deus abençoe cada um de vós. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido, que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela palavra, obrigado pelo teu amor, obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado pelas profecias, obrigado pelo cumprimento delas. Obrigado, meu Senhor, pela a tua igreja na atualidade. Obrigado pelos teus servos, Pai, que proclamam a verdade nos dias de hoje. Querido Senhor, ouve a nossa oração. No santo nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã. E logo mais, às 21 horas, estaremos na Rádio Vida 98.3. Deus os abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.